Eu vi até no seu Insta que um grafite e eles vindam pintando com aquela tinta feia mesmo, né? Mas por que os caras não entram em consenso sabendo que a arte ela é mais bonita do que uma tinta sem cor, sem vida, sem história? Não era melhor ter uma parceria do Estado aí? Até investimento, pô. Até investimento social, cara. Mas quando a gente vai falar de grafite, assim, a parceria ela tá distinta mesmo, né? Porque o grafite, ele não... que a gente tem assim, a gente tem o street art, a gente tem a ação do grafite, né? O grafite, ele é a ocupação da rua, existe um manifesto para isso, tem toda uma parada por trás. O grafite jamais faria um laço assim com a prefeitura. A street art, essa arte urbana, ela tem alguns laços, né? Existe o Projeto Mar, tem alguns projetos que saem da Secretaria de Cultura, que dá a oportunidade do artista estar pintando, mas essa coisa de você sair para a rua, pintar e se manifestar, é isso. O grafiteiro também não quer acordo com eles, e eles não querem acordo com o grafiteiro, né? E a gente... É isso, a gente tá ali na rua, eles apagam, a gente refaz. Esse mês eu refiz 3 vezes a mesma parede, né? Sendo que eu podia estar espalhando em 3 lugares diferentes, assim. Sim. E aí a gente começa a trabalhar em cima disso, assim, de alguma maneira. Como que a gente consegue deixar um grafite na cidade como a gente deixava antigamente, já que esse projeto cinza está passando ali e apagando constantemente. A gente... investindo tempo, dinheiro, energia e vontade, amor ali em refazer. Então eu e um grande amigo, né, o Mestre, que é um cara assim que a gente é muito parceiro, virou meu irmão aí de vida, através dos nossos corre aí a gente se conheceu. A gente teve uma ideia assim, falou, já que os caras pagam, vamos refazer sempre. Porque daí, por exemplo, como que era antigamente? Você fazia um grafite, ele ficava na cidade, né? E como a gente faz para manter isso novamente? Fala, então vamos refazendo. Então, assim, se você olhar no Google Fotos, você pegar as paredes que a gente tem grafite, você ir passando por anos, assim, ó, de 2017 até agora... Dá para mostrar alguma coisa aí, Ale, do trabalho dele de rua? De 2017 de 2017 a 2024, né, que foi quando eu comecei essa parceria com o MES, eu já fazia isso antes, né? Eu que convidei ele para... e pintar. Esse daí é lá em Berlim. Esse daí é lá. O cara viajou Isso é internacional, né? Mas a gente tinha a ideia, a gente criou essa ideia de, por exemplo, se a prefeitura paga, a gente refaz. Então, assim, pode ser outra figura, pode ser outra ação, mas a gente se mantém na parede como esse aí é bem conhecido aqui em São Paulo, né? Esse aí que região que é isso aí? Esse daí fica lá na Consolação. Esse daí é um projeto pela Secretaria de Cultura, né? Que daí entra aquela parceria lá que a gente estava falando. Mas você viu aqui a tonalidade? Você vê aqui, olha que negócio muda, feio, né? Véio. Muda, aqui, né? É igual você quando você pega... quando você pega o elevado ele é triste, cara. Você olha pros prédios assim, é triste. Aí você começa a olhar, você vê logo ali em cima tá a Paulista, né? Você vê os desenhos em alguns prédios, fica mais... Esse aí é bem conhecido. Isso é bem famoso. Você fez parte desse projeto? Na verdade, assim, esse daí é um projeto que veio a pandemia e, assim, todas as famílias se recuaram, né? Foi aquela coisa tensa e tal. A gente estava, no meu caso, eu estava ali receoso, né? Porque eu vivia de arte, eu era autônomo e eu morava com a minha mãe. E ela também é autônoma, né? Então... fiquei um pouco preocupado, assim, minha mãe também, né? Tô como, acredito que todas as mães, assim, e todas as pessoas, mas as mães em específico, eu acredito que devem ter ficado mais preocupadas ainda, porque elas tinham que cuidar não só delas, mas também dos filhos, né? E aí, quando veio a pandemia, minha mãe, ela teve que se recuar, trabalhava na lanchonete de um mercado, né? E aí ela atendia 120 pessoas por dia nessa lanchonete. E aí ela veio a pandemia, ela teve que se trancar dentro de uma casa ali de 3 cômodos. E aí eu peguei e falei para minhas irmãs assim, falei, mano, a mãe tá ficando doente. Aí as minhas irmãs, como não estavam tão perto, assim, elas iam visitar tudo, mas eu tava vendo minha mãe no dia a dia. E aí eu falei, a mãe tá ficando doente. E elas falaram, como assim? Eu falei, eu não sei ainda explicar, eu só tô sentindo, mas a mãe tá ficando doente. E aí, nesse meio tempo... surgiu a proposta de eu pintar esse prédio pelo Projeto Mar, né? Que legal. E aí eu resolvi abrir esse diálogo, né? O nome dessa obra se chama Mães na Pandemia. E aí eu fiz essa obra de arte,
Não posso dizer que foi especificamente para minha mãe, assim, mas ela foi minha referência para mim poder desenvolver esse trabalho, mas foi um trabalho desenvolvido para André, todas as mães. Agora, eu olhando aquela imagem, volta ali, Ale. O que eu entendo é assim, parece alguém abraçando alguém, uma pessoa triste, e eu não sei lá, não sei se eu sou referência em arte, mas seria isso mesmo? Essa daí é uma foto, né? Eu peguei uma foto que era de uma mãe com 3 filhos, um filho no colo e 2 filhos do lado, né? E eu escolhi essa foto e aí eu redesenhei essa foto com a minha própria arte, né? Mas era buscando esse significado de falar de uma mãe assim nessa situação de vulnerabilidade que foi a pandemia, né? E depois que eu fiz essa obra, 1 ano depois minha mãe faleceu. Então, caramba. assim, Nossa. E esse prédio ele tá lá até hoje. Minha mãe veio a ter uma situação de a gente descobriu um câncer na minha mãe e foi 1 ano de tratamento ali e minha mãe faleceu. Eu acabei ficando com a minha mãe, cuidando dela lá no ateliê, porque eu era o único filho autônomo, né? Minhas irmãs tinham que trabalhar, também têm seus filhos, né? E elas não podiam deixar de ficar 1 ano distantes de uma empresa para poder cuidar da minha mãe. E como eu era autônomo, eu adaptei o meu ateliê a uma casa e eu fiquei morando com a minha mãe lá durante 1 ano, cuidando dela, até ela vir falecer. E esse prédio ficou lá como uma homenagem. Ficou uma homenagem à sua mãe mesmo, né? Não, mas não é só para minha mãe. Tá lá ainda isso aí? Tá lá ainda, tá lá. Não é só para minha mãe. Subindo a consolação ali, voltando, né? ó. No caso ali, você quem sobe a Rebouças ali, mas né? é que você vê quem tá subindo... Quem vem da Dr. Arnaldo, quem vem da Dr. Arnaldo, assim, faz a curva, já bate de frente ali, assim.